Boa tarde a todos. Gente, eu falei com a chuva hoje, vai estar fraco. Ai, lotadão. Mérito seu, viu? Parabéns. Parabéns. Muito bem-vindos àqueles que estão pela primeira vez no Gabriel Delane. A gente fica muito feliz com a presença, né? É uma palestra, mas a espiritualidade maior não perde nunca a oportunidade de fazer um tratamento, de dar um passe. Então, se coloquem em atitude receptiva, porque eles aproveitam todas as oportunidades, não tenham a menor dúvida. A gente fica muito feliz com Casa Cheia. Uma vez por mês, nós trazemos essas palestras diferentes ao domingo, né? Domingo às 15h, em vez de você ficar assistindo televisão, futebol, vem para cá fazer alguma coisa mais útil. Tá? Crescer, né, com conhecimento, é muito legal. A lanchonete está cheinha, chegou bolo de tudo quanto é jeito, pão de queijo já saiu, que eu sei. Então, terminando aqui também, né, caprichem, dá uma esticada lá embaixo, que a gente fica feliz. Vamos fazer uma prece? Então, vamos lá, fechando os nossos olhos. Nos irmanando a essa espiritualidade maior, que sempre se encontra na casa trabalhando, que somos abraçados lá desde o portão da frente, que subimos essa escada recebendo sorrisos de gratidão pela nossa disciplina em estarmos aqui novamente. E sempre que falamos em nome do Mestre Jesus, aqui também ele se encontra. Vamos imaginando então a figura do Mestre querido, de braços abertos, emitindo muita luz para todas as paredes deste ambiente, enchendo esta sala, este salão, das suas bênçãos e do seu amor. E agora, aproveitando esta oportunidade divina, vamos também trabalhar em prol do Mestre Jesus, retirando de dentro dos nossos corações os nossos melhores sentimentos, retirando das nossas mentes os nossos mais bonitos pensamentos. E vamos enviar a esta espiritualidade maior que aqui agora trabalha, para que eles usem de matéria-prima as nossas energias boas, as nossas vibrações salutares, e enviem para os lugares onde exista guerra no nosso planeta. Que as criaturas que ainda se comprazem na violência, no poder das armas, possam cessar agora este sentimento violento, que aqueles que sofrem com a guerra possam encontrar um alento nesse amor imenso do Mestre Jesus. E que nosso planeta todo agora possa ser envolto em muita paz, em muita harmonia. Que este amor maravilhoso, esta união possa agora ser colocada aqui também entre nós e nós possamos vibrar pelo Gabriel para que a palestra alcance o seu êxito, para que ele possa ser inspirado e nós, de nossa parte, que possamos também ser inspirados em pensamento pela espiritualidade maior que aqui se encontra. Que assim seja, graças a Deus. Faça favor, são todos seus. Boa tarde. Muito bom, pessoal. Essa conversa aqui que a gente vai ter, que não é uma palestra, é uma forma de entendimento, principalmente de vocês, assim, de quem eu sou, de como eu raciocino e de como a gente, como médicos e como cuidadores, muitos autores buscam raciocinar para encontrar a cura.
Então ela é muito interessante, porque a gente não vai falar tantas coisas mais práticas, mas a gente vai dar a fundamentação teórica do raciocínio da psicossomática na vida da gente. Deixa eu pegar aqui para a gente passar. Bom, então o objetivo que a gente tem, porque nós espíritas, o grande problema da gente é que a gente já sabe tudo, né? A gente sabe muita coisa. E vocês, obviamente, sabem que a mente e o espírito causam doenças orgânicas. Isso desde Kardec, super bem documentado nas obras do Pentateuco espírita, super bem documentados nas obras de André Luiz, de Joana de Ângeles e de muitos outros. Porém, às vezes a forma de a gente abordar carece de um entendimento filosófico. E isso que eu vou trazer para vocês. Como a gente pode usar para nós mesmos e aplicar nas nossas vidas de maneira simples e mais prática. Então a gente tem que proporcionar a interiorização do conceito de que a doença é uma manifestação do ser tão importante quanto a saúde. Por mais estranho que vocês possam imaginar, nós viemos para esse mundo para adoecer. De alguma maneira, nós vamos entrar em atritos com situações que nós mesmos pedimos para passar. Então, o nosso planejamento espiritual, na nossa encarnação, muitas doenças foram planejadas, muitas dificuldades, tanto doenças físicas, como psíquicas, como doenças sociais. E essas doenças, elas vêm para nos acordar, para começar um diálogo e um processo. Então, entender que vocês viverem livre de doenças e problemas é praticamente uma utopia que a gente tem. E por isso que nós sofremos tanto, por isso que nós estamos sempre angustiados e tristes, porque nós estamos esperando um momento na nossa vida em que as coisas vão parar de ter problemas. E não vai parar, pessoal. É da natureza deste mundo essa dualidade e essa oscilação entre saúde e doença, que vai fazer com que a gente trabalhe a nossa alma. Então, a doença, ela não é do mal, mas ela é um mecanismo espiritual deste mundo material para despertar as potencialidades espirituais, tá bom? Esse é um conceito muito importante, porque quem está doente, a primeira coisa que a gente sente é culpa. Eu estou doente porque eu fiz uma coisa errada. Eu estou doente porque eu mereço. Eu estou doente porque eu estou pagando. E esse sentimento de que a doença na vida de vocês é um fracasso de vocês, impede muito a capacidade de vocês enxergá-la com amor e da cura, tá? Toda doença ou condição que gere desequilíbrio em nosso corpo tem um sentido. Isso foi a base. Eu estava no congresso da Medinesp nesse feriadão. A maioria das palestras são os médicos e os cuidadores trazendo sentido para a doença. A palestra de abertura do congresso com o Dr. Alexander foi do entendimento de que nós temos que trazer para a vida, para a sociedade, para os doentes e para o mundo, o sentido espiritual das experiências. E quando a gente carece desse sentido, nós sentimos que a doença é um peso material avassalador. Quem não tem sentido, quem não tem propósito, desaba. A gente só consegue superar algo quando nós temos um propósito. E o propósito que nós temos aqui na nossa fé, que é o propósito espiritual, reencarnacionista, é uma força infinita que nós temos que usar, e usar não somente com a gente, mas com as pessoas ao nosso redor. Dar sentido. Tudo tem um porquê, e esse porquê é a nossa evolução, não é uma punição, é um sentido positivo. A saúde não é a ausência de doenças, nem a libertação do mal em nossas vidas, mas a gente tem que fazer a integração desse mal
né? O mal está entre aspas aqui, porque o que é mal, o que é bom? Se uma doença faz você mudar o teu padrão mental, faz você restaurar a tua ligação com Deus, te transforma numa pessoa melhor, será que essa doença é má? Será que não foi a espiritualidade superior que colocou um desafio para vocês, voluntário, para vocês usarem dessa doença como uma alavanca para vocês? Então, o conceito do mal, ele é muito relativo. E aqui a gente vai tirar um pouco dessa noção de certo, errado, bem e mal, punição ou bênção, porque isso é um conceito católico, um conceito religioso um pouco mais importante para muito tempo que nós tivemos, mas que é difícil de a gente poder ajudar uma pessoa realmente quando a gente começa a apontar dedos de certo e errado. As pessoas fogem e se mantêm na mesma doença. Então a gente tem que criar um ambiente de acolhimento sem julgamento para a cura poder acontecer. Então, outra coisa, trabalhar no conceito de que a negação ou revolta... Ops, deu certo? Ah, tá aqui. Tá. A negação ou revolta em relação às doenças não ajudam, mas pioram a situação, pois não conseguimos ter aprendizado nem entendimento do processo que está em curso. Vocês já ouviram falar de uma pesquisadora médica chamada Elisabeth Kübler-Ross? Ela falava das etapas que nós temos quando a gente está ligado com algum problema. E um dos grandes primeiros problemas que a gente enfrenta, quando a gente enfrenta uma doença ou uma situação muito difícil, a gente nega ela. A gente nega a situação, nega a doença. E quando a gente vê que na negação a gente não consegue resolver, a gente se revolta. Essa é a segunda etapa. Depois tem a parte da depressão, depois tem a parte da resignação e a parte da restauração, que é uma quinta parte. Mas a maioria das pessoas acabam ficando presas nesses dois primeiros, essa grande embate que a gente tem inicial com uma doença. A gente nega ela e, segundo, quando a gente não resolve, a revolta vem. Deus está me punindo, foi culpa do meu marido, foi culpa do meu trabalho, foi culpa do meu pai, foi culpa da minha mãe, foi culpa eu tenho que pagar. E aí vem uma lista de gente e começa a revolta, e a revolta interna também, porque a gente tem muitas vezes revoltas externas, mas as piores revoltas são as auto-afligidas. Nós nos punimos, nós sentimos que a gente merece pagar, merece sofrer, merece ser destruído por essa doença. E a espiritualidade mais inferior aproveita desse sentimento de culpa que nós temos para executar a piora da situação. Então é muito delicado este momento. E é aí que a gente, como terapeuta, tem que começar a atuar. Todo o adoecimento do corpo é associado ao adoecimento psíquico. O nosso corpo é uma coisa só. A gente separou lá na época da Idade Média, lá na Era Moderna com Descartes, para poder a Igreja permitir a parte científica, mas agora é unânime que essa ligação da mente, do espírito com a parte orgânica é uma coisa só, tá? Então, no momento que uma doença se instala, automaticamente há um desequilíbrio psíquico, há uma desorganização psíquica. E isso é, por mais estranho que seja, extremamente benéfico, porque é aí que o nosso ego é quebrado. Nós temos um sistema de defesa mental, que é o ego. Nós temos várias carapaças que criam sistemas extremamente fortes de armaduras que protegem a nossa estabilidade. Então, quando vem uma doença, ela mexe com isso, ao ponto de quebrar o ego de vocês. Então, isso é super importante. Quando acontece a desestruturação da estrutura mental de cada um, aí abre uma brecha para entrar coisas novas. Vocês conseguem entender? Então, normalmente, isso aqui é um conhecimento médico. Quando a gente adoece,
Emocionalmente, a gente vai para um ambiente pré-verbal, entre 3 a 5 anos de idade, emocionalmente, tá? A gente fica carente, fica choroso, pede ajuda, quer a mãe, quer o pai, quer apoio, não é verdade? Emocionalmente, vocês vão para uma idade infantil. E essa é a idade onde tem uma plasticidade para a gente mexer no ego. Olha que bonito que é Deus, né? Então, a doença, propositadamente, precisa desequilibrar vocês, graças a Deus, para vocês ficarem frágeis o suficientes para entrar novas informações, para entrar novas sugestões espirituais, sugestões dos médicos, dos amigos, de vocês mesmos, das intuições, e aí acontece a cura. E é geralmente numa situação de crise que vocês encontram uma solução inesperada para a vida de vocês. Então a vida não é isso aqui, né? A gente fica muito ligado numa utopia social, num ambiente de mídias sociais totalmente doente, totalmente falso. A vida da gente é literalmente uma montanha russa, de propósito, para experimentar. Se vocês resolvem um problema, a espiritualidade vai falar, que bom, ele conseguiu resolver. Vamos colocar um outro, porque ele já está aqui, vamos puxar. E ele resolveu o outro. Que bom, ele está vivo ainda. Vamos jogar um outro, porque ele está encarnado. Então a gente vai puxando elementos espirituais de encarnações durante o processo que vocês estão aqui. Vocês entendem que vocês não têm tempo a perder e vocês que pediram isso? Não estou falando que a espiritualidade está fazendo o que vocês planejaram aqui. Então, se o aluno cumpriu a lição, professor, terminei, está aqui outra. É assim que funciona. Voluntariamente vocês estão subindo degraus. E o subindo degraus é aumento de complexidade, aumento da dificuldade, testando o limite máximo que vocês têm de entendimento. É nessa fricção do desconhecido com o conhecido que vocês geram sabedoria e a evolução vem, tá bom? E também a vida não é só isso também, né? Tempo todo doente, tempo todo sofrendo, tempo todo numa luta difícil. São padrões mentais que também não existem. A gente não fica o tempo todo na desgraça. Eu não gosto muito que a gente fala que a gente está num planeta de expiações e provas e atrasados e somos espíritos ruins, somos a ralé da espiritual. Eu não gosto disso. Eu acho que esse é um conceito de julgamento. E nós agora estamos lidando com uma frequência de cura, tá? Eu estou aqui para vocês como médico. E o médico não pode julgar. No momento que ele cria um julgamento, acabou o processo de interação entre o médico e o paciente, acabou o processo de cura. Nós estamos num planeta maravilhoso, tá bom? Lindo, especial, criado para vocês por Deus misericordioso, para vocês evoluírem. E esta é a primeira crença que vocês vão mudar hoje, tá? Estamos em uma experiência nessa vida, adquirindo conhecimentos, sentimentos, maturidade. A gente esquece que nós estamos em um educandário leve, um educandário protegido, abençoado pelos nossos guias, por essas famílias grandes espirituais e materiais que a gente tem. A gente acha que a gente está desamparado, largado, ficamos focando na parte transitória e pegamos a nossa experiência bonita e transformamos ela num inferno. Aí eu acho que a gente transforma em expiações, em provas e dificuldades de maneira voluntária. A tendência da gente é se manter estável, abster-se de mudanças, pois as mudanças geram instabilidade. Vocês são bichos, tá? Como é que um bichinho funciona? A gente quer estabilidade. A gente quer equilíbrio. Por isso que vocês não fazem exercício, por isso que vocês ficam no mesmo lugar, por isso que vocês fazem as mesmas relações,
Por isso que vocês repetem o mesmo comportamento. Vocês criaram um equilíbrio que muitos chamam de zona de conforto, né? Muitos chamam de padrão mental, vamos criar o termo que for, e a gente vive nesse círculozinho esperando que nada aconteça, não é verdade? Olha a loucura que a gente vive. Só que nós estamos num mundo que é transitório. E o equilíbrio que vocês buscam, vocês não vão ter. O ambiente vai testar esse equilíbrio. Nós vamos ser atacados no nosso equilíbrio a todo momento. E são as provas, as dificuldades. Nós vamos precisar comer, nós vamos precisar se movimentar, nós vamos precisar ter um equilíbrio de saúde, a gente vai ter que buscar recursos. Então a vida desafia a gente para sair da nossa zona de conforto mental, para buscar de novo a nova estabilidade. Cada vez que a gente se desestabiliza e consegue o equilíbrio, a gente cresce e vai ampliando essa capacidade que a gente tem de autorregulação, tá? Até um ponto máximo que a gente não consegue mais, aí o nosso corpo falece e a gente vai lá para a pátria espiritual. Mas até o fim da vida é um crescente de instabilidade que vai aumentando na nossa vida. E esse crescente é proposital, para ir trabalhando evolutivamente o nosso corpo, né? O nosso corpo espiritual, a nossa alma. As doenças e o nosso próprio corpo são transitórios, não é verdade? Tudo passa, né? Primeira vez que eu vim no centro, eu ganhei um ímã de geladeira. Tudo passa. Eu colei lá na minha geladeira. Eu assisto, eu vejo isso. Né? Né, Ana? Não foi dado isso aqui? Não foi? Eu ganhei. Setembro tá. Tudo passa, pessoal. O corpo passa, todas as situações de vocês passam, e é transitório. E invariavelmente vocês têm que mudar. E experimentar etapas e situações diferentes. Porque é para isso que esse mundo foi criado. Nós temos a consciência de que a estabilidade e a perfeição não existem nesse mundo. São conceitos teóricos em que a gente tenta implementar em um mundo caótico e transitório. Esse mundo é instável, é transitório, graças a Deus que é transitório. É uma das grandes bênçãos desse mundo não durar para sempre. Mas também é uma bênção a gente aproveitar ao máximo esse mundo. O nosso corpo, então, vocês entenderam então esses conceitos, tá? Agora eu vou falar alguns postulados, algumas ideias de como vocês precisam entender o corpo de vocês. O corpo da gente é uma unidade de homeostase. Homeostase é equilíbrio, tá? De uma complexidade impressionante e preparado para nos levar sempre para o equilíbrio. O corpo de vocês é uma máquina tão maravilhosa que a gente não entende ele hoje ainda, tá? Com a ciência. Por segundo, cada célula tem 1 milhão de reações químicas em equilíbrio. Nós temos 30 trilhões de células. Então nós temos quase uma infinidade, maior do que todos os sóis e planetas do universo, de reações químicas coordenadas e equilibradas por segundo. É impossível se não existir uma inteligência superior por trás para criar tudo isso. E o nosso corpo foi feito para qualquer desequilíbrio que tu tenha na mente, que tu tenha espiritualmente, ele funciona como uma grande esponja que acalma e reequilibra. Então, se você espiritualmente, se você fosse desencarnado e tivesse um pensamento de ódio profundo, tu já estava lá nas trevas, tá? Aqui, se a gente tem um pensamento de ódio, o nosso corpo pega, absorve, a gente fica com uma dor de cabeça, a gente fica um pouco mal, a gente muda o padrão e amanhã a gente está bem de novo. Então, o nosso corpo é um grande filtro
que equilibra a grande desequilíbrio mental e espiritual que a gente tem. Ele é um grande filtro de linha, né, que a gente tem no computador. A frequência espiritual vem toda desregulada, bate no nosso corpo e a gente meio que regula, tá? Então o nosso corpo automaticamente, vocês querendo ou não, ele leva vocês para a saúde, tá? Ele é autorregulável. Vocês não precisam pensar em respirar, pensar em bater o coração, pensar em controlar a pressão de vocês, né? A vida acontece de maneira automatizada na vida de vocês. E esse sistema é muito eficaz. E ele tem de treinamento 4 bilhões de anos de evolução, 4 bilhões e meio, né? Então a Terra está desenvolvendo essa máquina que vocês têm por 4 bilhões de anos. Vocês estão uma máquina perfeita da evolução. Feita para aguentar tranco. Feita para aguentar tudo. E você já sabe que vocês fizeram de tudo de ruim para esse corpo e ele volta para o normal de novo, né? Nós confiamos no corpo, né? Vocês confiam que o coração de vocês vai bater, que o cérebro vai funcionar, que as pernas vão funcionar, e o corpo também confia na gente, em oferecer comida, oferecer estabilidade, não é verdade? Agora eu vou falar um pouco sobre os pensadores que levaram a gente a ter esse raciocínio que eu estou falando para vocês, tá bom? O primeiro deles é o Hipócrates, que é o pai da medicina. E esse cara foi genial. Tão genial que eu estou trazendo hoje ele para vocês, tá? É uma das figuras mais importantes da história, né? Ele nasceu numa ilha grega, viajou pela Grécia, esteve no Oriente. Disseram que muito do que ele aprendeu foi no Egito, foi na Pérsia, nos Sumérios lá, né? As obras hipocráticas direcionaram os conhecimentos de saúde no caminho científico. Muitos dos pensamentos de raciocínio da doença com o paciente vieram de Hipócrates. Por isso que ele é o pai da medicina. Hipócrates fundamentou sua prática na forma de compreender o organismo. E ele incluía a personalidade. Ele incluía o modo de pensar da gente como grande causador das doenças. Então ele também foi o pai da medicina e também da psicossomática junto, né? A teoria dos humores, né? Até hoje vocês usam, eu sou sanguíneo, né? Eu sou fleumático, né? Eu sou da bile, né? Sabe, vocês já viram isso aí na internet. Isso aí vem do Hipócrates, tá? São as quatro padrões de personalidade que ele desenvolvia. Consoante, né? Essa relação dessa personalidade ou nervosa, ou deprimida, ou conflitante nas células do corpo, né? E ele falava uma coisa muito interessante, que a gente usa até hoje esses termos. Quando o corpo está em equilíbrio, ele está em eucrasia. E quando a gente está em doença, nós estamos com uma discrasia. Até hoje a gente usa esse termo em medicina, tá? Então, na filosofia prática que Hipócrates trouxe, e ele trazia nesse livro, que é o Corpus Hippocraticum, as doenças durante um certo tempo, elas evoluem de forma silenciosa. Elas ficam que nem por embaixo do iceberg ali, não está nada na superfície. Até alcançarem um momento crucial, que ele chamava de crises. A crise vem da origem da nossa palavra que a gente usa, crise, tá? O que é a crise? É o surgimento de uma situação inesperada. E ele usava o nome crise para doença, tá? Crises é o momento em que a doença se define, em que o mal que está em você se apresenta para você. Oi, tudo bom? Aquilo que você está há anos cultivando está aqui. Muito prazer. Aí começa a cura. Antes era só inconsciente. Antes era só um grande preparo do corpo de vocês, comportamental. E quando vem a crise, aí vocês vão buscar ajuda. E aí começa a cura. O bom médico deve identificar o kairos,
Kairos é o momento de tu atuar no doente. Esse tempo não dura muito tempo, porque a doença ela tem uma latência. E no passado essas doenças eram muito letais, elas matavam. Então tinha que ser muito rápido o colega médico para poder atuar, para a pessoa não morrer, né? E portanto o médico não tinha muito tempo a perder. Então sua ética também, o Hipócrates, ele fez um juramento de respeito e tratamento ao paciente, que é atribuído a ele, que até hoje todos os médicos que se formam fazem esse juramento hipocrático. Então, o conceito principal de Hipócrates que eu trago para vocês é a crise. A crise é o momento mágico e ideal onde o corpo de vocês manifesta a doença finalmente, para vocês tomarem consciência dela e buscarem a cura, tá bom? O segundo expoente que eu vou falar para vocês, esse aqui é mais atual, esse cara é genial também, o nome dele é Georg Grodek. Esse Grodek, ele foi contemporâneo de Freud, e ele, juntamente com Freud, e dizem que até um pouco antes de Freud, criou os conceitos de personalidade e o que o Freud usou como id, que é o inconsciente, o Grodek chamava de isso. Eu vou explicar um pouco mais para você sobre isso. Ou seja, que o nosso pensamento, que as nossas crenças, que a nossa personalidade criavam as doenças orgânicas também. Freud, para ser aceito, inclusive o próprio Freud fala isso, porque o Freud tem um livro com esse cara aqui, que é esse cara conversando com Freud através de cartas, tá? O nome desse livro chama-se Estudos Psicanalíticos sobre a Psicossomática. E é o Grodek falando com Freud e Freud respondendo. São uma dezena de cartas. E Freud concordando com Grodek, fala, não, a nossa mente cria doença orgânica, Grodek. Cria sim, só que eu não posso fazer isso, porque se eu seguir por esse caminho, eu não vou ser aceito pela comunidade de Viena. Então eu preciso ir com passos de bebês. Primeiro eu quero incutir que existe a mente, que existe o tratamento da doença mental, para depois que for aceita pela comunidade médica de Viena, aí a gente na psiquiatria lá, que agora surgiu, na psicologia, a gente poder atuar. Isso lá em 1800 e pouco. E até hoje, né, a psiquiatria e a psicologia ainda tem dificuldade de trazer aqui a personalidade da gente, que a nossa alma pode causar doenças orgânicas. É alemão, né? Trabalhou em Baden-Baden, na Alemanha, contemporâneo, grande observador. Ele não separava doenças, e ele falava que era um doente. A pessoa adoecia como um todo. Então ele não dava um nome de doença. E ele não separava a doença orgânica de doença mental. Então ele tinha um sanatório, então se a pessoa tinha um problema de infarto, por exemplo, ou tinha um problema mental, eles eram tratados iguais. Ele fazia sessões de terapia em grupo, que as pessoas iam expondo as percepções, as sensações, como se fosse uma análise mais primitiva, e através dessas interações ele criou todo o corpo de trabalho dele, tá? Ele falava da existência de uma força invisível que nos habita e coordena, que ele chama de isso. O isso é como se fosse o nosso inconsciente visceral. Atualmente a gente usa mais isso aqui para como se fosse a inteligência corporal de vocês. O corpo de vocês tem uma sabedoria instintiva que leva vocês para fazer certas coisas. E isso é o isso, tá? É considerado o criador da medicina psicossomática no Ocidente. Então, é óbvio que nós viemos de um viés cristão, tá, pessoal? Então, a gente sabe, desde a época dos judeus, desde a época de Jesus, que a oração, que a fé tem cura, tá? Mas aqui nós estamos falando numa Europa materialista, onde a medicina já era materialista. Muito parecida com a de hoje. E para trazer esse conceito, na época, ele foi pioneiro, tá bom? Ele fala que nem os acidentes
os acidentes em grupo, os acidentes individuais, as coisas inesperadas são ao acaso. Tudo tem um sentido e tudo tem um preparo. Assim como nós acreditamos aqui no Espiritismo, né? A partir de Descartes e Newton, até Hume e Kant, o mecanicismo, a cosmovisão materialista, que é a matéria desprovida de sentido e propósito, foi empregado como conceito básico pelo qual é possível compreender não somente o universo, mas também a realidade viva. O que é isso? E foi falado muito no Congresso. Na medicina daquela época e até hoje, o corpo é uma máquina, assim como o nosso universo. É só matéria. Não tem um espírito, não tem uma alma habitando, não tem um sentido, não tem um propósito. Então, os médicos vão estudar drogas para curar as células, para curar o corpo básico, e não vão trabalhar o que anima o corpo. E esse é o ambiente onde Grodeck teve que desenvolver o trabalho dele. Já Grodeck usava conceitos românticos, que são os conceitos que nós usamos hoje, nós aqui espíritas, que é o conceito de mecanismo por uma visão orgânica da vida, com o princípio fundamental de interpretar a natureza. Essa concepção orgânica que chamava vitalista, que é uma cosmovisão espiritual, ou seja, tudo tem um sentido, que é o que vocês têm. Tudo tem um propósito. Se eu adoeci, é porque eu preciso adoecer. Se eu tive um acidente, é porque isso estava no meu destino. E por que aconteceu isso? Eu preciso entender. Parece simples, mas é muito radical a mudança de pensamento, pois sai do acaso e faz com que esse mundo, de novo, seja governado por uma força invisível, por Deus. Deus está por trás de um propósito maior nas nossas vidas, e nós somos parte desse Deus grandioso. Então, ele seguia muito Goethe e Spinoza, que foram grandes precurtores dessa teoria vitalista, tá? Então, o Grodeck adota uma perspectiva desenvolvimentista e define a importância dos primeiros vínculos da criança com a sua mãe, um aspecto fundamental. E ele falava que no intraútero e também pré-concepção, as impressões que essa mãe tinha, a parte energética, o ambiente psíquico que essa mãe tinha, antes mesmo de nascer a criança, durante a gestação e após, influenciavam na personalidade e no surgimento de doenças psíquicas. Hoje isso já é uma realidade, muitos pediatras já entendem isso, muitos médicos sabem que a influência da mãe, eles chamam mil dias de ouro, né? Que é desde a concepção até uma certa idade da criança. Isso vai causar todo um destino, tanto na personalidade da criança, todo o desenvolvimento de saúde, com base nas experiências que ela tem em relação à maternidade e à paternidade. Parece óbvio, mas na época não era, né? A doença como tendo um determinado propósito, de novo, na vida do indivíduo. Ou seja, não somos uma máquina, somos um ser em desenvolvimento com um propósito. Quem quiser negar a natureza como um órgão divino, acaba por negar simultaneamente toda a revelação, Goethe. Ou seja, se vocês não encontram Deus em tudo, um propósito em tudo, vocês negam a si mesmos. Vocês negam o propósito maior da vida de vocês e vocês entram em uma crise pesada. E quem já teve depressão já sabe o que é essa crise, tá? Então, Grodeck é um dos primeiros a tematizar o significado do isso, do inconsciente. Essas forças que estão embaixo da nossa pele e que guiam o nosso comportamento, os comportamentos instintivos, as crenças arraigadas que a gente tem e que levam a comportamentos, né? E esse pensamento não era novo, já tinha gente que já falava sobre o inconsciente e ficou conhecidíssimo com Freud, né? Bom, aqui eu não vou ler tudo isso, mas Grodeck questionava muito a educação médica, tá? Ele falava que era extremamente importante que os estudantes de medicina tivessem essa noção de que eles não estão lidando com doenças, mas eles estão lidando com doentes.
e que a doença é de propriedade do doente. Olha que interessante. Parece um conceito bobo, mas quando vocês às vezes vão no médico, o médico se apropria da doença de vocês. Ele é o dono, ele sabe o que é certo, o que é errado para vocês, ele sabe a medicação, ele sabe o que vocês têm que fazer, e vocês têm que calar o bico de vocês e obedecer quietinhos o que ele vai falar. Não, vocês são os donos da doença de vocês. Ela é uma obra de vocês. Vocês têm que ser também os grandes curadores dessa obra de arte, né? Que vocês criaram. Vocês criaram uma obra. Como é que vocês não vão ser os autores também da cura? Este é o conceito de Grodeck, em que a gente tem que devolver para o paciente o direito de ele participar do processo de cura. Parece óbvio, mas não é, né? Até hoje a gente lida com padrões de pensamento extremamente materialistas em que tiram a completa capacidade do paciente de opinar, entender, de levar a crença dele, de levar a fé dele, de levar os sentimentos dele para dentro de um consultório, tá? Grodeck, o que você quer? Ó, isso aqui é bem bonito, é para nós espíritas. O que você quer? O que quer que você condene, você tem dentro de você. O olhar que você tem para os outros negativo está dentro de você. O conceito, quanto mais mal tu vê no mundo, ai filho, tu tá cheio de mal dentro de ti. Quanto mais ruindade vocês verem, quanto mais malícia, quanto mais mau caratismo, quanto mais dissimulação, quanto mais falsidade vocês verem nas pessoas, se preparem, meus amigos, vocês estão olhando para vocês mesmos, tá? Isso chama-se espelho, que a gente usa em terapia, tá? Então, cuidado com os dedos que vocês apontam, cuidado com a forma que vocês olham vocês e os outros, porque isso automaticamente causa uma impressão celular e é a gênese de muitas doenças que vocês não têm nem noção que estão acontecendo dentro de vocês. Devemos ter em mente que a saúde, ela não é trazida pelo médico, mas sim pelo próprio paciente. Ele promove na cura, e o paciente vai promover como ele a cura. Ele respira, caminha, come, pensa e dorme. Ou seja, se ele faz tudo isso, ele criou a doença, ele vai resolver essa doença. A gente vai devolver para o paciente a dignidade dele resolver o problema, tá bom? E ele falava que todos os seres humanos sejam médicos e que todos os médicos sejam seres humanos. O homem é um produto de seus antepassados e da sua condição de vida. Ou seja, a gente agora também está arranhando um pouco desses conceitos que Grodeck trazia, que é a herança emocional dos nossos antepassados, né? Aqui nesse centro o pessoal fala de constelação familiar, né? Então esse conceito de memória familiar, de um ambiente psíquico familiar como um grande organismo, também vinha do Grodeck, tá? No tratamento, não se faz diferença entre são e doente, e menos ainda entre doenças do corpo e doenças psíquicas. A respeito de toda cura, é necessário criar uma unidade. Ele falava que para cada doente precisa ter uma cura personalizada para cada doente. Parece óbvio, mas não é, né? A gente vai com uma dor de cabeça e todo mundo recebe o mesmo remédio. Ninguém sabe a origem da dor de cabeça, a razão daquela dor de cabeça, o porquê, se é uma coisa comportamental, se é uma coisa de hábito, se é uma coisa mental, se é espiritual. A gente pega e faz um reducionismo, que a gente fala como médico. A gente tenta simplificar algo e fala aqui, toma o remédio, para de me encher o saco, vai para casa, não volta mais na emergência aqui, por favor, o senhor está vindo muito aqui, eu não sei o que esse cara tem, não é assim que a gente fica o tempo todo reclamando, tento dar remédio e ele vem de novo, né? É assim que a gente trata. E a gente menospreza porque aquele paciente está dizendo assim, não é isso, não é isso.
Não é isso. Eu preciso de mais. Eu preciso de alguma outra coisa. Me ajuda. E a gente despreza por falta de conhecimento. Os médicos desprezam isso porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa o Senhor. Eles não sabem o que eles fazem. A gente não sabe o que a gente está fazendo. Esse outro aqui foi um amigo meu. Ele é aqui de Taubaté. O Antônio Carlos Costardi. Ele criou uma coisa genial que eu vou mostrar para vocês também. Neurocirurgião, ele era terapeuta, fazia psicanálise também. E ele era conferencista e é espírita também. O trabalho dele foi alicerçado em todo o embasamento do Grodeck, tá? Ele foi um dos que ajudou também a fazer certas traduções do material do Grodeck para cá e implementar nas faculdades de psicologia. Ele era pioneiro no desenvolvimento de uma teoria de formação de personalidade evolutiva e reencarnacionista. Ou seja, muito parecido com a teoria de formação de personalidade do Freud, ele criou uma teoria de formação de personalidade espírita. Genial. Suas mensagens baseiam-se em autoconhecimento e na autorrealização. Ele foi educador, ele ministrava muitos cursos e ele faleceu lá na minha cidade, quando eu estava lá. Sensacional esse cara. Ele utiliza o princípio do isso, do Grodeck, né, que eu já expliquei para vocês. E ele fala de uma coisa muito interessante, que é uma coisa da Bíblia, que é o verbo. Nós estamos nesse mundo e esse mundo é o verbo, né? E Deus falou, faça-se a luz, e a luz foi feita. E começa a partir daquela frase uma ação. Este mundo é dinâmico e funciona através de ação. Tudo na vida de vocês é verbos. E esses verbos, vocês ficam executando eles o tempo todo. Ele fala que nós somos um vir a ser, ou seja, nós estamos com impulso de verbo, a gente executa a ação do verbo e a gente recolhe aquela ação e sente a experiência. As nossas ações são verbos e nós vamos conjugando até que esse verbo seja totalmente expresso e trabalhado. Quando então começamos a conjugar outros verbos à escala evolutiva. Ele fala que às vezes a gente vem nessa vida para aprender a amar, para aprender a esperar, para aprender a sofrer, para aprender a entender, para aprender a enxergar. Então, cada um desses verbos em si tem um mundo de percepções que a gente pode fazer. E nessa conjugação desses verbos, a gente vai ampliando a capacidade abstrata de cada verbo. Eu estava conversando com o João, que é o meu colega da turminha, e ele estava falando que ele enxergava e ele só enxergava a matéria. E ele teve um problema no olho, e depois que ele teve o problema no olho, ele passou a enxergar diferente o mundo. A mesma visão, o mesmo olho, ele enxerga diferente. Ele conjuga o verbo em padrões vibratórios diferentes. Vocês podem enxergar as coisas em vários níveis diferentes. O mesmo objeto, vocês podem ter olhares de ódio, ou vocês podem ter olhares de amor, né? Jesus falou, se os teus olhos forem bons, o mundo inteiro é bom. Quem tem olhos para ver, que vejam. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. O que isso quer dizer do ponto de vista filosófico? Que a forma que você entende e executa uma ação verbal, a intenção que você tem, ela cria a tua própria realidade. Aquele objeto não existe, é holográfico. Vocês projetam a própria essência de vocês, executam essa ação e buscam a impressão. Então, a forma como vocês encaram os verbos de cada um vai fazer com que a realidade seja de vocês de luz ou de trevas. É simples, está na Bíblia, né? Mas, de novo, não é simples, né? Os verbos, então, nossos verbos, como animais, eles têm raízes no egoísmo, no orgulho, na inveja.
E com o processo de experiência que nós vamos tendo, nós vamos conjugando e eles crescem para se tornar as bases do altruísmo, da humildade e da equidade. A visão de um animal mais primitivo é de ego. A visão que nós temos agora como espíritas, o olhar que nós temos para a sociedade e para o próximo, é um olhar mais altruísta. São os mesmos olhos que um ladrão tem e que nós temos. A diferença é que a gente olha para contribuir e muitos olham para tirar. Vocês conseguem entender isso? Seguindo mais, chegar-se-ia na experimentação do verbo amar. O verbo amar também. Existem vários níveis de conjugação. Muitos de vocês já entenderam isso. A parte mais primitiva, sexual, até as partes mais críticas, do amor incondicional, que Jesus nos ensinou, e da forma que a gente está aprendendo neste centro do que é o amar. Então nós estamos agora tentando executar dentro de nós uma reprogramação da conjugação de um verbo que é amar. Nós temos infinitos verbos dentro de nós atuando. Eu estou citando apenas um. A reencarnação, né, seria para expressarmos e conjugarmos verbos que ainda não conseguimos lidar. Tem muitos padrões mentais que nós temos que ainda precisam ser trabalhados. Muitos verbos. O pessoal fala que a gente fica em círculos, né? A gente corre ao redor do rabo, vivendo na mesma situação, repetindo o mesmo padrão. Então, às vezes, vem algum problema para a gente literalmente sair um pouco do padrão de círculos e vir um pouquinho mais para um novo olhar sobre o mesmo padrão que a gente está vivendo. Nós temos que viver em comunhão harmoniosa com a nossa essência. Estamos numa espiral evolutiva rumo a uma comunhão com Deus. Olha que palavra bonita, né? Que frase bonita. Então ele fala que o nosso corpo é como se fosse uma bolinha. Dentro nós temos o ser, que é o nosso... O ser, que é o tipo o nosso espírito, né? Nossa força. E ele tem várias potencialidades, vários verbos saindo deles, como se fossem flechinhas. Muitos deles não conseguem chegar na superfície. Eles ficam no inconsciente, que é essa grande bolinha branca. A grande maioria dos verbos, a grande maioria do espírito de vocês está inconsciente. Está buscando vir a tornar-se consciente. Vocês estão em um processo de aprendizado para trazer esses verbos à tona, para trabalhar eles e para aumentar essa capacidade que vocês têm de conjugar esses verbos. E às vezes um verbo vem para a nossa consciência e a gente trabalha eles, não é verdade? É assim que funciona, né? A gente está buscando a execução desses verbos para a execução deles e a evolução. Ele também trazia, além desse processo evolutivo, de entendimento dessa teoria da personalidade, ele trazia um conceito muito legal para a psicoterapia ocidental, que é um conceito indiano dos Vedas, e que é um conceito que o próprio Allan Kardec trouxe e o André Luiz falou, mas que a gente ainda não percebeu a grandiosidade, que é o seguinte: no nosso corpo, meus amigos, ele é formado por milhões, trilhões de outras consciências que estão em potencialização, formando uma interação dinâmica e multidirecional, ou seja, nós influenciamos as nossas células, órgãos e sistemas, e eles nos influenciam com sua linguagem própria, causando a grande diálogo entre o sintoma e a doença. Eu vou me aprofundar mais sobre isso, porque esse é um conceito muito importante que eu vou trazer para vocês, tá bom? Ou seja, André Luiz fala que isso aqui é um animáculo, que tem a alma, foi criado por Deus, e tem uma individualidade. E daqui a alguns bilhões de anos, essa célula vai ser um de nós. Vocês conseguem entender isso? O próprio Emmanuel fala, nós dormimos no mineral, né? Sonhamos no vegetal, acordamos no animal e tomamos consciência no humano. Vocês já leram isso? Foi Emmanuel que escreveu. Herculano Pires também, que foi Jorge Andréa, também lá do Rio, né? Eles eram teóricos espíritas e eles falavam muito desse conceito, que o nosso corpo,
Não é nosso só, tá? Vocês não estão sozinhos aí. Vocês são gerentes desse corpo. E essa célula é a unidade da natureza viva em nós. Ela é uma alma que está aí. E se ela é uma alma, ela tem um propósito, tem um caminho, tem um corpo perispiritual, tem todo o negócio que vocês já sabem que uma alma tem, tá bom? Cada uma dessas células não trabalha sozinha. Nós temos 30 trilhões de células. Cada uma fazendo o seu trabalho, interagindo de maneira homeostática, equilibrada e perfeita com a irmã do lado, trabalhando aqui, lá para outra célula, da ponta da cabeça até a ponta do pé. Todas as 30 trilhões em uma conversa dinâmica buscando o equilíbrio de vocês. Além disso, os próprios órgãos que vocês têm, os sistemas que vocês têm, eles têm uma consciência própria. André Luiz fala disso e os Vedas falam disso. E é aí que a gente vai começar a cair um pouco na parte terapêutica da psicossomática. Vocês sabem que a gente pode conversar com o coração, a gente pode conversar com o cérebro, nós podemos conversar com o pulmão, nós podemos conversar com o sangue, né? Nós podemos conversar com os sistemas e células do corpo de vocês. E eles têm uma inteligência e eles vão responder vocês. E quem é médium o suficiente e tiver capacidade de se conectar com a frequência vibratória de determinado órgão, vai sentir o órgão, tá? Não precisa sentir um espírito físico, pode sentir a frequência vibratória específica de um órgão, próprio ou de outro. E isso é muito importante para a cura, tá? Ou seja, o ser humano aqui, né? Como se não bastasse desses 30 trilhões de células, nós temos a microbiota, que são as bactérias, os fungos, os vírus e os parasitas. E eles correspondem a 90% do DNA de vocês. 90% de vocês é alienígena. 10% são as 30 trilhões de células. Vocês têm 90% mais bicho no corpo de vocês, que não é das células de vocês, do que as células. E isso aqui não é espírito, isso aqui é conceito médio. Vocês vão na internet, pesquisem isso, tá? Não é loucura minha, tá? Então, a proporção das células. As células do microbioma, ou seja, os bichinhos que nós temos, a flora que nós temos, correspondem a 100 trilhões de unidades. E as nossas células humanas a 30 trilhões. Ou seja, o microbioma, as células estrangeiras, têm mais de 1 milhão de genes e toda a interação bioquímica que vocês podem imaginar. E o nosso genoma tem 23 mil genes. Agora, se vocês acham que é quase impossível o equilíbrio celular de 30 trilhões, como é que a gente consegue se entender com 100 trilhões de alienígenas e não arranjar briga com eles? E viver em harmonia e até esses alienígenas ajudarem a gente. Porque nós estamos evoluindo juntos há bilhões de anos. Então, muitas dessas bactérias e fungos e vírus trabalham junto com a gente no intestino. Agora os médicos estão descobrindo que o intestino, que as bactérias do nosso intestino são nossas amigas, produzem as vitaminas, produzem os neurotransmissores, e que o nosso intestino agora é tão importante, né? Vocês já ouviram falar sobre as desbioses intestinais? Que as bactérias são nossas amigas e que se a gente mata essas bactérias piora tudo? Quem já tomou um antibiótico forte se arrebentou, às vezes fica com diarreias crônicas. Então, as bactérias também precisam ser ouvidas e entendidas. E o que a gente faz na medicina? Rebenta com tudo isso aqui. É culpa dele. É culpa delas, né? Então, nós somos hóspedes e gerentes de uma infinidade de comunidade de vidas que são espíritos em evolução. Cada um deles com uma vontade, cada um deles com um propósito.
nós somos um ser físico e espiritual, de uma complexidade tão absurda que vocês não têm como entender. Além disso, vai para a família. Vocês percebem que Deus, ele é infinito, do átomo para a molécula, para a célula, para o sistema corporal, para o sistema familiar, para o sistema comunitário. Vocês percebem que nós somos células também? E vocês percebem que esses padrões de organização, eles aumentam a complexidade, mas ao mesmo tempo eles representam, o pequenininho representa o todo e o todo representa o pequenininho. Esse é um padrão filosófico holográfico que vocês podem utilizar na psicossomática. A nossa comunidade, né? O que é nosso mundo se não uma célula que está com algumas células cancerígenas em uma outra parte lá se matando, e a gente está aqui tentando criar equilíbrio, não é verdade? Olha como nós nos comportamos num ambiente. Então, ao invés de a gente ver nossos corpos assim, nós devemos olhá-los assim. Cada uma dessas bolinhas aqui são inteligências que trabalham junto com vocês, ou às vezes contra vocês, se vocês atacarem elas. Se vocês tiverem ódio do corpo de vocês, se vocês mandarem uma energia para a destruição do corpo de vocês, se vocês se acharem horrorosos, se quiserem se destruir, vocês vão criar uma energia contrária a esses seres. E muitos desses seres vão tentar se defender de vocês. Tem muitas células orgânicas que tentam se defender de vocês mesmos. As doenças autoimunes. Como é que a gente se ataca? Como é que a gente se é inimigo da gente mesmo? Por que o sistema imunológico às vezes não se defende ou defende? A gente ainda não consegue entender esses mecanismos, porque a gente está olhando só para o material. Mas se a gente busca isso por uma visão, quando o nosso olhar sai do material e começa a gente conjugar um olhar mais ampliado, a gente percebe que nós estamos num universo de entendimento e cada paciente tem uma história única que está criando, e a gente tem que trabalhar nisso. E levando em consideração as interações com a nossa mente, células e sistemas, a gente precisa imaginar ele assim. Eu não estou falando nem de obsessor. Eu não estou falando nem do plano espiritual, que tem mais espírito que aqui, né? Então vocês percebem que vocês estão num infinito de inteligências que vocês não têm condições de imaginar. Por isso que a Bíblia fala, descansa a mente de vocês, tenha fé, faça o trabalho básico de vocês e não pensem em muita coisa, porque é demais, porque tem alguém por trás coordenando isso aqui. Isso aqui é uma orquestra que não são só vocês que estão desenvolvendo, tem todo um planejamento espiritual por trás de vocês, tem um planeta inteiro cuidado por Jesus que está usando desses elementos para vocês evoluírem. Por último, eu vou falar sobre a Adriana Schinack, que ela é muito legal, e ela é uma das autoras que criaram um método de acesso a esse diálogo com as células, com os órgãos, com os sistemas. Tá? Ela foi uma médica psiquiatra da Universidade do Chile, e ela era professora, e ela trabalha com psicoterapia gestáltica, que é através do fenômeno, tá? Relação fenomenológica. Uma coisa muito interessante, ela criou um método terapêutico para atuar com as pessoas doentes numa época muito difícil do Chile. Teve a ditadura chilena lá, então quando aquele Allende caiu e entrou a ditadura, ali eu não me lembro bem quando, ficou muito carente para os médicos do Chile poderem terem medicações e atuarem nos postos de saúde, nos ambientes de trabalho. Então ela, como psiquiatra, não tinha medicamentos para oferecer para os pacientes que tinham depressão, que tinham... Então ela, através da análise, ela também trabalhava com análise, ela é psicanalista, ela criou um método muito interessante, bem embasado na parte fenomenológica, para lidar com as doenças. Ela utilizava sessões de psicoterapia com o paciente para trazer as dinâmicas inconscientes pela técnica com o diálogo com os corpos. Então ela usava o próprio paciente,
através de dinâmicas de interação, para fazer com que o paciente entrasse em conexão com o órgão ou o sistema que estava doente. Então criava um processo de diálogo entre esse paciente e o órgão dele. E através desse diálogo, as ideias de cura vinham do próprio paciente. Cada órgão ou sistema ou célula tem uma frequência, uma atuação e um papel no nosso corpo. Ou seja, cada célula, cada sistema que a gente tem, cada órgão, tem uma personalidade. E essa personalidade, ela é muito característica. Através do nosso ego, o nosso comportamento, a gente cria atritos com as personalidades naturais das nossas células. E a gente cria uma dissociação. A gente manda um comando negativo ou de desequilíbrio para a nossa célula, e essa célula tenta responder de maneira diferente, dizendo assim: eu não quero fazer do jeito que você está me mandando, porque não é do jeito que eu funciono. Eu funciono de um jeito e tu está me mandando para fazer de outro. Eu vou gritar. E a gritar, quando uma célula grita, é a doença, tá? É a dor. E ela manifesta para você um comportamento que você está tendo que está dissociado do corpo. Porque vocês não esqueçam dos postulados que eu falei. O corpo de vocês é perfeito. E é um equilíbrio infinito de Deus, autorregulável e saudável. Então, vocês precisam imaginar que o corpo de vocês é perfeito. E que quando adoece, ele está sinalizando para vocês assim: tu está indo por um caminho mental e físico que não está legal. Está aqui, ó. Resolve isso. Então, a gente que tem centenas de problemas, cheio de coisa, fala de política, fala de economia, fala de família, quando a gente adoece, entra um colapso e a gente tem um problema para resolver. Olha como o nosso corpo é genial. Acabou a política, acabou o vizinho, acabou um monte de coisa e vocês estão com uma batata quente para resolver. Uma batata quente, mas é de vocês. E o corpo vai falar: para tudo, tu está fora de foco. Vem aqui e conversa comigo. E se você não me escutar, eu vou te derrubar. E se precisar, eu te mato. É assim que o corpo conversa, porque o corpo é literal. Vocês conseguem entender? O corpo, ele não tem um raciocínio humano, ele é prático, ele é tipo um computador. Tu vai manter um comando, ele vai te responder. Você não vai obedecer o comando, ele vai tentar até o ponto que ele vai entrar em colapso. Por isso que é muito importante a gente olhar a doença como uma grande conversa. O Grodeck fala que a nossa doença é a grande obra-prima da vida de vocês. É a pintura que vocês fizeram original, única. Só vocês fizeram, é de vocês, é uma coisa original. E a partir dessa originalidade única, que é produto de vocês, vocês vão encontrar uma solução única e original e personalizada para vocês, e aí vocês vão ter uma autodescoberta. Vocês vão descobrir coisas com vocês vão para dentro, né? Que nem Jung fala, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né? Jung pegou muito material do Grodeck também. Ele não falava sobre isso porque ele foi depois de Freud, né? Ele foi meio discípulo do Freud. Então vocês podem entender esses postulados, né? Então, compreendendo essas personalidades, podemos saber quando que o nosso comportamento, pensamentos e crenças podem estar em sintonia ou não com as nossas células. Ou seja, tirando o conceito do certo, do errado, do bem e do mal. Estão acontecendo padrões mentais na vida de vocês, ou padrões emocionais, ou comportamentais, que estão gerando um desequilíbrio. Vamos descobrir qual que é? E se a gente descobrindo, vamos mudar? É simples assim, não tem julgamento, não tem pagamento, não tem expiação, não tem prova, não tem erro, não tem pagamento. Tem uma grande escola de aprendizado
de conversa, de diálogo, de evolução. E quando a gente muda o nosso pensamento de expiação e provas, e a gente começa agora a ter um pensamento de regeneração, aí eu acho que todos nós vamos estar num planeta de regeneração, né? A gente fala tanto que nós estamos indo para a regeneração, está aqui a receita, tá? Parem de julgar vocês, parem de julgar o corpo, parem de julgar os outros, olhem para as coisas como se fosse um grande presente de Deus, e esse corpo, vocês não dão conta dele sozinho, vocês precisam de Deus para ele funcionar. E com isso vocês vão ter uma vida muito mais legal. E esse mundo aqui não tem fim, é infinito, como vocês virem. Então, no momento que vocês começarem a dialogar com o corpo de vocês como terapeutas, conversarem com os pacientes de vocês, com os amigos, e começarem a olhar esse mundo com esse olhar, vocês vão ver que esse mundo é muito maravilhoso, é especial, é mágico, e a gente está aqui como um grande presente do divino para a gente crescer e evoluir juntos. Então, esses sistemas, né, do corpo são alminhas, são almas que podem serem acessadas, os médiuns videntes podem ver coisas neles, os médiuns sensitivos podem sentir esses órgãos, né? A gente pode, em situações mais profundas, até conseguir entender a emoção do órgão. Então, o objetivo grande é explorar esses diálogos com o nosso corpo e sistemas para uma tomada de consciência. Aumentar a nossa consciência, aumentar o autoconhecimento. E é isso aí, pessoal. Então, obrigado. Então, para vocês entenderem um pouco, isso aqui é a parte teórica do entendimento de como nós, principalmente eu e o grupo que eu trabalhava, enxergávamos a gente e cada um de vocês. E eu espero que vocês internalizem essas crenças. Vocês são únicos, especiais, infinitos, capazes, prósperos, saudáveis, estão aqui para executar um propósito único e original e maravilhoso, e vocês têm um corpo infinito de células e de micróbios para ajudar vocês na execução desse projeto. Vocês têm outras células aqui, sociais, que estão ajudando vocês a executar esse propósito, e as coisas, quando vocês começarem a pensar assim, vai ter uma espiral positiva na vida de vocês, tá bom? Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Acho que se alguém tiver perguntas, aí estou disponível. Tá. A gente só pede que faça pelo microfone para a gravação, tá, gente? Por favor. Espera aí, então. Aqui. Oi, Gabriel. Você que... eu tenho uma dúvida a respeito dos cursos de medicina, se tem uma preocupação em implementar uma matéria que vise a medicina integrativa com a parte psíquica e a espiritualidade, em uma matéria de básica do curso de medicina? Interessante tu falar nisso, que eu estava assistindo uma palestra de uma americana chamada Cristina Puchalski. Até no meu Instagram eu coloquei algumas frases dela. E ela, na universidade dela, de George Washington, ela já executa isso, tá? Então, não só os estudantes de medicina, mas todas as áreas de saúde, inclusive as áreas de suporte, terapeutas ocupacionais, entre outros, eles têm esse conceito de espiritualidade. E o interessante é que o conceito de espiritualidade, para os americanos e para várias universidades que estão sendo implementadas, não é religioso, tá? O conceito de espiritualidade é um conceito filosófico, que é o que eu trouxe para vocês. A doença tem um propósito. Vocês estão aqui porque vocês têm um sentido. E esse sentido abstrato, essa conexão, para a maioria das pessoas é Deus, tá? Mas para outras pode ser a natureza, pode ser os antepassados, pode ser as inúmeras religiões. Então, a busca da espiritualidade é a busca original de devolver o sentido. Então, eles começam atuando com os alunos, porque muitos deles, eles entram pessoas e saem médicos.
eles entram pessoas que têm alma, que têm sentimento, que utilizam Deus na vida e são capacitados e condicionados a excluir esta informação na terapêutica. Não fala sobre isso, isso não está a ver com a doença, não tem nada a ver, não faz, não tem a transferência, não tem a contraferência, não dá dica, não faz nada. Dá o remédio. Isso é o nosso treinamento, tá? Só que isso está levando a uma crise extremamente profunda de sentido. Por isso a depressão, por isso o suicídio, por isso a gente não para no mesmo trabalho, por isso a gente não consegue relacionamentos profundos, a gente não consegue nada, porque nós estamos focando numa vida sem sentido, onde a própria matéria é o sentido da vida. A matéria é transitória, a matéria não tem estrutura, vocês não vão ser felizes assim. Então tem que devolver para o paciente uma busca abstrata. E isso está sendo feito em todo o Brasil também. Tinha mais de 2.000 profissionais do Brasil inteiro e eu assisti assim, eu até fiquei muito feliz de ir lá, porque cada cantinho escondido tem alguém fazendo algo, botando Deus junto. Então assim, a obra de Jesus, como o próprio Emmanuel fala, não se preocupa que ela está sendo feita nos meandros, nos escondidos, nos silêncios, nos médicos que ficam escondidos e depois dão uma sugestão, numa enfermeira que está pegando a tua veia lá, que vai falar de Deus para você. A espiritualidade está sendo colocada a todo momento. Eu concordo contigo que nós precisamos de um método legal para ter. E aqui até tem uma amiga minha lá do Centro Bezerra, que ela está fazendo mentoria para os estudantes de medicina da Unip, e ela vai implementar uma coisa dessas aqui, e ela pediu para mim ajudar ela. Bem legal, já saiu do Mednesp com essa ideia, então tem planos para isso, Gaspar. Alguma outra pergunta? Nenhuma? Nossa. Bom, fico disponível então para vocês virem conversar comigo, porque é uma coisa que eu gosto de conversar, né, Gaspar? Falar. Tenho um grande problema com isso. E se vocês quiserem conversar sobre esse assunto, trazer sobre esse assunto a parte da literatura, vocês contem comigo, tá bom? Ai. Eu estava feliz que ele não estava falando, mas tudo bem, vamos lá. Eu achei que eu ia me salvar hoje. Eu não ia fazer, mas como eu tenho um monte de perguntas, vou deixar para segunda-feira. Uma eu achei bem coincidência, o seu nome com aquele que eu estou olhando ali em cima. Ah, é meu xará. É, seu xará. Primeiro eu achei que a sua apresentação foi um absurdo, muito bom. Absurdo do lado de ser absurdo mesmo. E uma outra coisa, que você colocou um ponto que eu acho muito legal, que a gente não está em um mundo de provas. Né? A gente tem que ter a visão que a gente está num mundo de regeneração. A outra é uma perguntinha meio básica só. Por que todo mundo quer fazer medicina? Assim, você vai na medicina, lá tem 200.000 pessoas. Aí você vai lá na filosofia, tem 5. É porque a medicina virou... Comércio. Dá dinheiro. Capitalismo. Uhum. E por quê? Porque todo mundo tem medo de morrer, né? Então os caras viram isso e falaram, pô... A gente tem Pedro, na outra palestra que eu vim, você veio? Não me lembro se você veio, acho que você veio. Da biologia da coragem que eu falei. Nós temos a cultura da doença. Nós temos o setembro contra o suicídio, do câncer. Então, no inconsciente de vocês, nós estamos em guerra contra as doenças. A luta contra o câncer, a luta contra o abandono, a gente está em guerra o tempo todo. Então imagina a alma de vocês o tempo todo em luta, o tempo todo em guerra, o tempo todo armada. Vocês estão num comportamento defensivo, esperando uma tragédia acontecer, tá? E nessa tragédia que vai acontecer, que é a doença, todo mundo vai adoecer, a gente fica numa expectativa louca e angustiante.
E a gente vai no médico, ele fala, tu tem 20% de chance de ter um câncer em 5 anos. Ele jogou um número, não sabe da tua história, joga uma bomba atômica psíquica para você e te vira agora emocionalmente para lidar, que daqui 5 anos tu vai morrer ou não, vai ter uma doença ou não. Pega uma mulher jovem, saudável, sua mãe teve câncer, você vai ter também, tem que fazer todo ano os exames, senão você vai ficar logo. Pega uma pessoa saudável, com uma vida cheia de propósito e leveza e cria uma sombra psíquica de medo, de angústia, e como a gente é tudo ruim, a gente acha que a gente merece. Logo vai vir essa doença que eu mereço. Logo vão me descobrir, logo meus obsessores vão me pegar e eu vou me arrebentar. Não é? Vocês pensam assim? A gente pensa que vão descobrir a gente, que vão pegar a gente, que vão derrubar a gente. A gente tem esse inconsciente coletivo de fraudador, nós somos impostores, nós somos fraudadores, nós somos errados, nós somos ruins. Daqui a pouco descobrem que eu não valho nada. Vocês vão descobrir que logo, logo eu sou uma fraude que estou aqui na frente de vocês. Toda a verdade vai ser descoberta logo, logo. E vocês têm no inconsciente esse sentimento. Olha que coisa ruim que a gente carrega. E não foi vocês que criaram isso, vocês aprenderam com os pais de vocês, com os professores, vocês aprenderam com a educação. Então eu concordo contigo, que eu falo muito para a Érica, chega de julgar, chega de pensar em coisa ruim e vocês mudem o padrão. Agora, eu não estou falando para não ir no médico, eu não estou falando para vocês fazerem as revisões periódicas com os ginecologistas, eu vou no urologista, eu vou no colonoscopio, eu vou no gastro, eu vou no cardio, eu faço minhas revisões, mas o meu foco é, eu estou bem, eu vou revisar o meu corpo maravilhoso, eu vou ver o que está tudo bem, e se precisar de alguma coisa, eu vou ajudar ele a ficar bom. Não busquem a doença que vocês vão encontrar. É claro que vocês vão encontrar. Tudo que vocês busquei e achareis, está lá, vão buscar, busca o erro, busca o mal, vocês vão estar cheio daquilo que vocês estão buscando. Agora tentem buscar a leveza, o não julgamento, a simplicidade, e vocês vão encontrar. Isso é um padrão que a gente está preso, a gente está numa prisão, Pedro, mental, bem ruim, bem opressora. E nós precisamos ser aqui a ponta da lança para mudar esse padrão mental, tá? Gabriel, me diz uma coisa, deixa eu só fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta até para a gente aqui como espírita, né? Existe algum impedimento legal de se executar uma tarefa de conversa com os corpos dentro das casas espíritas ou dentro de alguns outros lugares que não sejam meio médico? Essa terapia, interessante que ela cresceu numa psiquiatra e ela se desenvolveu com psicólogos e ela não é propriedade, graças a Deus, de ninguém, tá? Então, você criar uma experiência fenomenológica como uma mediunidade, o que é uma sessão mediúnica em que o médium incorpora, ou quando vocês dão um passe, nós estamos numa sessão de fenômeno. Isso não é de propriedade da medicina, da psicologia, graças a Deus, de ninguém. Isso é da propriedade de vocês e de Deus. Então, se você está com uma boa intenção, Fábio, e você, como médium, como sensitivo, como terapeuta, conversa com a pessoa assim como a gente conversa o tempo todo com o cérebro. Já estamos conversando, tá? Tu conversa como terapeuta com o cérebro. Por que você não fala, fecha teus olhos, meu irmão, vamos se conectar com o teu coração? Fala para mim o que ele está precisando. Fecha teus olhos, sinta o teu rim. O que ele está falando? Isso é o primeiro exercício que tu começa a fazer em terapêutica. É óbvio que não é de uma hora para outra. Às vezes são sessões e sessões. Quem trabalha com depressão, quem trabalha com as doenças, sabe que o processo de terapêutico ele é demorado. Ainda mais para trazer o inconsciente para a consciência. Então, é de propriedade de Deus. É de propriedade de cada um de vocês, porque o corpo é de vocês, não é do médico. Graças a Deus. Vocês são donos da doença de vocês e vocês têm o direito de usar qualquer método que vocês quiserem para a cura. Quanto mais original, melhor. Tá bom?
Então eu acho que aqui a gente usava nas casas espíritas um padrão muito mais simples, porque isso também é delicado e também precisa de muito resiliência mental, de muito comprometimento do paciente, e não é todos que têm capacidade de trabalhar com isso. Às vezes alguém precisa de um passe, de uma desobsessão e não quer saber de muita coisa. Alguém quer me põe a mão e não quero aprender, tem gente que não vem estudar, cada um tem um padrão. Mas para aqueles que querem buscar isso, o céu é o limite. Mais alguma pergunta? Mais uma? Obrigada. Oi, Gabriel. Eu te vi lá no congresso. Na hora que eu cheguei, eu olhei e falei, eu ouvi lá. Estava lá, estava sensacional, né? E é uma alegria muito grande quando você vê mais de 2.000 profissionais reunidos da saúde. Não sei se você esteve no CONUPS também, lá em Juiz de Fora. Eu não tive, mas eu vou com certeza ir, tá? Eu já peguei o contato do Dr. Alexandre, que é amigo dele, comprei o livro dele e já estou amigo. Maravilhoso. E um questionamento que eu fico, né? É uma alegria muito grande quando você fala que bom, finalmente a gente vê um movimento, pessoas interessadas em trazer a importância da espiritualidade, que no Mednesp foi focado em médicos espíritas, né, profissionais da saúde espíritas. O CONUPS não, falando de espiritualidade de uma forma geral, independente de que dogma ou de que religião. Mas uma coisa que ainda me intriga, que eu falo, quando a gente se depara com a rede pública, ou mesmo com os convênios particulares, é uma tristeza tão grande, né, os profissionais da saúde, a tratativa tão robotizada, e você fala, justos os profissionais da saúde são os que precisam ser mais humanizados. E aí entra também no questionamento que o Gaspar e o Pedro, né, fizeram. O Pedro estava falando sobre para isso. você. E dentro da sua realidade, você já percebe um movimento diferente? Tu sabe que eu fiz um movimento comigo. Eu sou médico, oftalmologista, e eu por muito tempo separava. Eu vou trabalhar, não vou falar, vou viver minha vida, porque são coisas separadas, não vou envolver, assim como a gente é doutrinado a fazer. Aí eu tive algumas situações pessoais na minha vida, e faz um ano que eu chutei o balde, não quero nem saber. Eu vou contar para todo mundo, vou falar para todo mundo, vou chamar meu paciente, vou mandar para a igreja, vou junto, se precisar, e está sendo bom para mim. Então, uma coisa que eu percebi é que a situação da medicina, graças a Deus, está tão ruim que os médicos vão buscar ajuda, tá? É essa a situação. A situação está que os enfermeiros estão vivendo em burnout, os técnicos de enfermagem não aguentam, não sustentam, não ganham dinheiro, os médicos estão cada vez sendo mais piores tratados, estão vivendo nesse ambiente, não estão gostando, não estão felizes. Então vai chegar um ponto crítico de crise que a gente vai chegar assim, está uma droga, está ruim, vamos mudar? Aí os médicos vão vir para o centro, tomar passe, que nem a gente vem cá pedir ajuda, né, Fábio? Vem, quero participar, Fábio, me ajuda, tá? E aí a gente começa a ajudar, e a gente se sente forte, e a gente daí vai levar. Então, assim, não, que nem eu falei para o Gaspar, não se preocupa que Deus está nos meandros, nos escondidos, está todo mundo ruim, tá? Para te ter uma ideia, eu estava vendo as estatísticas dos médicos do CREMESP aqui, expectativa de vida, eu acho que de 57 anos. Maioria com doenças psiquiátricas. Principalmente burnout, eu acho que 30% ou 35% estão com sintomas de burnout. Está tudo doente, eles estão péssimos, tá? Graças a Deus, tem que piorar, tá? Tem que piorar ao ponto de a gente falar, eu não aguento mais como tá, e eu quero sair dessa prisão e eu quero ser feliz. E aí Deus vem de volta e vai ser uma força de cura. Comigo está sendo assim, eu, como tenho um propósito, eu acho que com os outros vai ser igual também. Mais alguma pergunta? Não? Eu vou dar um depoimento pessoal, que tem tudo a ver com aquilo que você falou aqui, acho que vai ilustrar muito bem a tua palestra.
Eu tenho uma filha maravilhosa, linda, que agora vai fazer 20 aninhos. Está ótima, está super bem. Mas com 12 anos ela foi diagnosticada com leucemia. E ela escolheu a dedo a pior de todas. A mais grave, a mais difícil. E foi aqui, no Gabriel Delany, que eu recebi de uma grande amiga que não está mais aqui com a gente. Não que ela desencarnou, mas não está aqui na casa, foi para outra casa. Ana Maria, que veio para mim e falou, olha, eu vou te ensinar uma coisa. A célula cancerígena, ela é filha de Deus. Não trate ela mal. Trate ela com amor, com carinho. Converse com ela. Bata um papo com ela, faça oração junto com ela. Porque cada vez que essa menina for para uma químio, cada vez que ela for para uma rádio, essas células vão estar apavoradas. Porque vocês estão querendo matar todas elas. E aí, essa angústia, esse pavor, vai tudo para a corrente sanguínea da sua filha. E nós começamos a fazer. A gente fazia prece, a gente conversava. Eu perdi as contas de quantas químios a Clara fez. Eu não sei quantas. Você sabe quanto? Não sei. Faço a menor ideia. Eram químios assim, que ela ficava no GEPASS, internada dias, na veia. Não era uma injeçãozinha. Ia para casa, e químio. Essa menina tomou rádio do corpo inteiro, muitas, muitas vezes. Ela nunca teve nenhum tipo de reação. Nem com químio, nem com rádio, com nada. Foi indicado o transplante. O transplante foi 100%. Ela não tem nenhum tipo de doença, a gente chama de doença de enxerto, né? Que são doenças que vêm depois, pós-transplante. Nada, zero. Porque nós conversávamos com as células, olha, vocês estão doentes. Vocês precisam desencarnar para que vocês possam vir a ser células perfeitas outra vez. E deu tudo certo. E eu agradeço muito a Deus por essa amiga querida ter dado esta informação, porque a gente passou a enxergar tudo isso que o Gabriel falou aqui para a gente. Né? Então, eu acho que casa muito, né? Ilustra bastante esse exemplo para vocês, para que a gente possa usar isso na vida da gente. Isso é muito prático. Isso não é isso. Guerra com câncer. Não. Se você entrasse em guerra, tu ia perder. Se ela tivesse entrado em guerra, eles iam perder. Porque a tentativa instintiva da célula é crescer e se multiplicar. E a célula cancerígena é especialista em se multiplicar mais rápido que as outras. Então, numa guerra, tu perde para o câncer. Então, numa relação de amor e de entendimento e de mudança significativa, a gente desencarna o câncer com amor, com respeito, e a gente dá oportunidade para ser saudável. Não, é o exemplo. Eu acho que cabe muito bem aqui. Foi um aprendizado maravilhoso e eu faço questão absoluta de passar isso para todo mundo que eu conheço. Porque é uma visão completamente diferente, é uma visão cristã. Não tinha obsessor, não tinha pagamento de dívida, não tinha karma, não tinha que pagar nada, não era ruim. Vocês entendem que tu saiu de um padrão de prova, expiação e erro e levou para um padrão de paz, união, entendimento? Eu acho que vai ser por aí que o mundo de regeneração vai acontecer. Quando cada um de nós olharmos para o mundo desse jeito, aí eu acho que vai ter uma massa crítica suficiente para a gente viver num mundo feliz. É isso. Muito bem, vamos encerrar, que né, o nosso horário está chegando em frente. Obrigada, Gabriel. Deus abençoe. Recadinhos finais. A cantina está lá, aguardando. As meninas já desceram até, já preparando o cafezinho, pão de queijo, por favor, né? Aproveitem. Sábado que vem teremos a nossa festa junina. Estamos contando com a presença de todos vocês com grandes novidades. Teremos uma barraca especialíssima, surpresa, não vou contar.
É uma surpresa que nós vamos fazer para vocês. Karaokê, tudo que tem direito. É isso aí. Então vai ser uma festa porreta. Espero que vocês estejam aqui com a gente a partir das 3, né? 3? A partir das 3. É para criança, né? A criançada gosta de brincar. Sábado que vem, convitinho R$5, gente. Você vai trazer um prato de doce ou de salgado e uma bebida. A gente só está cobrando o convite para que a gente possa comprar as prendinhas para as crianças. Só isso, mas é uma confraternização de final de semestre. Tá? Então, realmente, a gente conta, os convites estão lá sendo vendidos na lanchonete. Julho, dia 27 de julho, teremos uma palestra incrível com Marcelo Nakamura, onde ele vai mostrar para todos nós que a espiritualidade não é dos espíritas. Né? Que a espiritualidade está aí, trabalhando no mundo todo, e que a gente precisa acordar para essa realidade. Entender que eles não são nossa aquisição. A gente nem inventou isso. Né? Que a gente acha que a espiritualidade só está aqui à nossa disposição. Tá, não. Tem tudo que está lá fora. Todas as outras religiões, e até quem não tem religião nenhuma, eles estão todos à volta, tentando ajudar e fazendo a gente dar certo. Recados dados, vamos fazer uma prece final. Fechar os nossos olhos. Agradecer muito, muito a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade maior desta casa, por todo o amparo, por todas as bênçãos que recebemos, de como eu conversei, de toda a inspiração que foi feita ao Gabriel, mas também da inspiração que foi chegando à cabecinha de cada um, dos insights, das ideias, para que a gente possa realmente pegar tudo isso aqui que foi dito e levar para as nossas casas e transformar as nossas vidas e transformar esse mundo que nos cerca da melhor forma possível. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos iluminar, que a semana possa ser abençoada, que a volta aos nossos lares possa ser abençoado. Que essa luz maravilhosa que está agora, neste momento, neste salão, nós possamos cada um pegar um pedacinho dela, colocar dentro do nosso coração. E quando chegar dentro das nossas casas, expandir essa luz maravilhosa, encher a nossa casa da luz do Mestre Jesus nas nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana, meu povo. Em pé.